Olá pessoal, eu sou Pedro Sales e hoje eu vou tratar com vocês de algumas decisões do TSE que foram proferidas em 2021 e que vão ter um impacto relevante nas eleições de 2022. São decisões que tratam sobretudo do tema fake news, né? Informação falsa, desinformação, enfim, são os sinônimos que nós podemos utilizar na língua portuguesa para essa expressão que tem sido disseminada, né? O TSE, principalmente depois dos questionamentos que foram feitos pelo presidente da República e por todos os seus apoiadores, ou muitos dos seus apoiadores, sobre a suposta possibilidade de fraude nas urnas, resolveu dar uma resposta a essa conduta, a esse comportamento, julgando processos que tivessem a ver com o tema das fake news, tá? E o primeiro processo, ou um dos processos mais relevantes, foi o processo que determinou que as plataformas digitais não pudessem mais repassar dinheiro, né, verbas, para páginas que, na visão do TSE, disseminavam desinformação, principalmente páginas que questionavam justamente a lisura do processo eleitoral, a lisura das urnas eleitorais. Então o TSE determinou que não se poderia mais financiar esses portais, esses canais, esses sites, enfim, que propagassem informações nesse sentido. E além disso, o TSE também foi além e tocou no assunto do algoritmo, porque entendeu que associar algoritmo e fake news era algo muito perigoso para a democracia, muito perigoso para as eleições. Nesse sentido, o TSE determinou que o algoritmo também não poderia sugerir vídeos e canais que veiculassem essas informações para os usuários das plataformas. Então essa foi uma decisão importante, foi uma decisão inédita, né, que demonstrou esse interesse do TSE de combater de todas as formas a desinformação, a disseminação de fake news, tá? E ele entendeu que a maneira de se fazer isso mais eficiente seria trancar ali a torneira, né? Fechar a torneira dos recursos que financiavam justamente esses portais. Uma outra decisão importante do TSE sobre fake news foi a decisão do processo que pedia a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né? A gente sabe, o presidente está aí, o vice também, não houve essa cassação, ela não foi concretizada. Já se esperava no mundo acadêmico que a decisão não seria no sentido da cassação, porque o processo em que se pedia isso não tinha elementos tão concretos assim que demonstrasse a gravidade ou a potencialidade da disseminação de fake news durante as eleições de 2018 ou o disparo em massa de mensagens. Não havia prova concreta da repercussão disso nas eleições. Então já se esperava que não aconteceria cassação. Mas ainda assim a decisão foi importante porque nela o TSE deu um recado da sua intolerância com relação às fake news para as próximas eleições, que são as eleições desse ano, de 2022. Tá? Então o TSE deu esse recado a dizer que a disseminação de fake news pode configurar abuso do poder, a trazer repercussões muito sérias no processo eleitoral, inclusive a possibilidade de cassação, tá? Mesmo que depois de eleitos esses candidatos. Então, essa foi a mensagem que quis passar o TSE, de intolerância com relação a disparos em massas, de intolerância com relação à disseminação de fake news. Então, isso aumentou a pressão sobre a eleição de 2022, porque se sabe que a Justiça Eleitoral vai estar atenta a isso, não vai tolerar esses mecanismos que podem sim trazer um grande impacto, um impacto negativo no processo eleitoral. E por fim, a última decisão que eu queria tratar com vocês, que também foi uma decisão bastante relevante e que traz uma mensagem muito dura e muito séria com relação às eleições de 2022, foi a cassação do deputado Francisquini, né, que teve mais de 430 mil votos. Então foi uma decisão polêmica, porque o TSE desconstituiu aí um mandato popular, né, que foi eleito para isso e que recebeu muitos votos para isso. Não estou fazendo juízo de valor, mas é preciso ponderar se o TSE também não foi além do que deveria, né, nessa decisão, porque ele contrariou a própria jurisprudência
do TSE. Só para contextualizar, esse caso do deputado Francisquini foi aquele que 20 minutos antes do resultado final das eleições de 2018 fez uma live com bastante repercussão, com bastante audiência, questionando também a lisura das eleições, afirmando que existia fraude, que as urnas eleitorais eram fraudadas e tudo isso. Então esse foi o caso e foi isso que o TSE utilizou para cassar o mandato com a ideia de que isso não poderia ser tolerado, esse tipo de disseminação de desinformação. Mas vejam, o que eu questiono nessa decisão e que cabe aqui a reflexão é que historicamente o TSE, ao cassar mandatos, e cassação anulação de eleição, cassação não é sanção, é preciso que isso fique claro, sobretudo para quem atua na área do direito eleitoral. A cassação significa dizer que a eleição foi viciada, que a eleição teve ali alguma nulidade, portanto, ela merece ser anulada. Não é uma sanção àquele que se elegeu, tá? Então, somente porque o que o deputado havia feito, agora ex-deputado, era algo inadmissível do ponto de vista até lógico, porque o que ele falava eram baboseiras, eram enfim, um discurso completamente esquizofrênico e que não poderia se sustentar, ainda assim ele recebeu 430 mil votos e essa live não teve impacto para o recebimento desses votos, não teve impacto para o resultado daquela eleição. Então, é por isso que é questionável, nesse ponto, a decisão do TSE, porque contraria a jurisprudência. O TSE sempre considerou que para cassar seria necessário perceber que aquele abuso de poder, seja de um poder econômico, seja abuso de um poder político, enfim, para que configurasse a hipótese de cassação do mandato, era preciso ter ao menos gravidade suficiente para impactar no resultado das eleições, com potencial de impactar no resultado das eleições. E aí a jurisprudência vacilou entre utilizar potencialidade, depois parou de dizer potencialidade de impactar nos impactos das eleições e começou a trazer a expressão gravidade, mas nunca deixou de considerar o nexo de causalidade entre a conduta desse agente, desse que tem o mandato a ser cassado ou que se visa cassar, e o resultado das eleições. Nesse caso específico do deputado Francisquini, não houve esse nexo de causalidade, porque a conduta dele, faltando 20 minutos para o encerramento das eleições, não teve gravidade nem potencialidade, para utilizar as duas expressões, para alterar o resultado das eleições. Ou seja, a sua eleição enquanto deputado não dependeu disso, isso não teve relevância na conquista dos votos para que ele fosse eleito deputado. Então, embora eu acho que do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista da manutenção da rigidez do nosso processo democrático, isso seja uma mensagem importante que foi proferida pelo TSE, é preciso ter cuidado também para que nesse afã de se evitar a disseminação de fake news, não se passe do ponto também trazendo uma jurisprudência que pode ser perigosa e que contraria todo o histórico das decisões do TSE em casos minimamente parecidos e até com direito comparado, tá? Fora do Brasil também não se vê isso, né? Sempre que se fala em cassação, a conduta que provoca a cassação tem que ter tido algum impacto no resultado das eleições ou um grande potencial de impactar nas eleições. É assim historicamente no Brasil, é assim no mundo todo. Então, foi uma decisão importante que a gente precisa ter em mente, porque isso pode orientar a jurisprudência do TSE nas eleições de 2022, mas uma decisão perigosa, uma decisão que precisa ser lida com algumas ressalvas também. Então, essas eram as decisões que eu queria discutir com vocês sobre fake news, como é que a Justiça Eleitoral vai encarar os disparos em massa, a disseminação de notícias falsas nas eleições de 2022. Mas se vocês ficaram com dúvidas ou querem complementar esse assunto ou continuar a discussão, fiquem livres, fiquem muito à vontade para utilizar os comentários, mas não esqueçam também de curtir esse vídeo, de compartilhar. Esse aqui vocês podem disseminar, tá? Não tem fake news, então tá liberada a disseminação, tá certo? Para quem vocês acham que possam se interessar pelo conteúdo. E não se esqueça também de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as notificações, para ajudar
a gente a propagar essas informações verdadeiras sobre o direito eleitoral e sobre o direito político. Até a próxima!